Outro perigo contra o qual se deve proteger é a hiperestimulação. Isso independe da natureza e da fonte das impressões recebidas, pois mesmo uma elevada influência espiritual se penetra na personalidade com força total, pode causar efeitos sérios e prejudiciais, em certos casos. Efeitos que vão desde tensão e esgotamento nervosos até excitação emocional, fanatismo, atividade excessiva e febril ou manifestações de efeitos psíquicos descontrolados. Então, olha só que interessante, né? A gente está falando aqui de um grupo de meditação criativa, né? Mas esse excesso de contato com o plano espiritual pode ser bastante prejudicial dependendo da maneira como é feito. Então, óbvio que numa prática meditativa, em grupo, é muito mais difícil disso acontecer. Mas pode ainda, né? Tanto é que o Assagioli coloca aqui como um ponto de advertência para a gente, mas a gente observa que é bem comum em práticas espirituais, dependendo de como são conduzidas ou na intensidade com a qual é feita, pode sim trazer alguns malefícios. Então é muito importante a gente estar sempre atento com os perigos, com as armadilhas e a gente procurar fazer sempre de uma maneira bem equilibrada. Aí ele continua. Uma boa analogia é o súbito aumento da voltagem numa corrente elétrica. Né? Se a gente tem um aparelho 110 e liga numa corrente 220, pode danificar, queimar. Né? O rádio ou qualquer aparelho semelhante e delicado. Mas as consequências indesejáveis podem ser prevenidas ao regular sabiamente a prática da meditação ou ao interrompê-la completamente por um tempo nos primeiros indícios desse distúrbio. Repetindo, né? É muito difícil isso acontecer em práticas meditativas regulares, como a que a gente faz, por exemplo, né? Que tem um ritmo, né? Então a gente medita toda quinta-feira de manhã, em grupo, num tipo de meditação que é mais voltado para o mental. É bem raro isso acontecer, mas ainda assim vale a pena a gente saber, né? Do que pode acontecer para a gente ficar sempre mais atento. A realidade dos perigos certamente requer a máxima preocupação, mas não deveria suscitar medo ou desencorajar a prática da meditação. Tudo o que é efetivo pode ser uma fonte de perigo. Até mesmo um remédio mais benéfico pode ser prejudicial se tomado em doses excessivas. E, para usar outra analogia, tanto a ascensão interna como a escalada da montanha podem ser perigosas, mas, com a devida preparação, cautela e habilidade na ação, os perigos são minimizados. E no caso da meditação, os benefícios ultrapassam em muito os riscos. Então, a Sagioli fala aqui para gente que assim, ó, eu tô te falando que pode ser perigoso, porque pode, né? É muito raro em práticas meditativas, mas ainda assim vale a pena eu falar, divertir, só que os benefícios são muito maiores que os riscos, quando a gente está falando de uma prática meditativa regular. Aí ele coloca: deveria ser repetido que a meditação receptiva, quando corretamente praticada, ou seja, com vigilância constante e positiva, e seguida de uma interpretação discriminativa e sábia dos resultados, que é aquilo que a gente conversou no nosso último encontro da semana passada, né? A gente abre um espaço para meditação receptiva, mas a gente vai enxergar como um experimento científico. Então, eu abro um espaço, eu percebo, eu observo e eu escrevo, registro. Aí depois, num outro momento, eu vou analisar esse registro.
Aí eu vou tentar discriminar aquilo que parece excesso daquilo que realmente é essência. E então a gente pode tomar isso, né, em alguma medida como uma orientação, uma intuição, que seja, né, ou uma recepção verdadeira da nossa alma. A meditação focaliza, olha só por que não é tão perigoso, né, quando a gente pensa em meditação. A meditação focaliza a consciência no nível mental, de onde ela pode, por um lado, exercer um controle inteligente sobre o reino da emoção, da imaginação e dos fenômenos psíquicos. E, por outro lado, receber luz, inspiração e poder do alto. Então, aqui a gente vê que quando a gente pensa em meditação e quando ela é feita, construída de uma maneira em que eu integro a minha personalidade, eu me desidentifico dos conteúdos transitórios, especialmente os emocionais. Eu me concentro e eu elevo através da imaginação a minha atenção para o alto, a minha consciência para o alto, invoco a minha alma. Percebe como cada um desses passos minimiza quaisquer possíveis desvios, né, ou hiperestimulação mesmo. É diferente de eu falar, agora eu quero meditar, eu vou ficar aqui, né, faço um movimento todo invocando da minha alma, e aí, desculpa, sem uma técnica definida, sem um caminho seguro a ser seguido, a chance de qualquer tipo de ilusão vir à tona é muito maior. Da mesma forma como, eventualmente, se eu estou num centro ou num trabalho e eu quero um contato com o mundo espiritual, se eu não tenho uma prática, se eu não tenho uma organização, se eu não tenho um ritual mesmo, no sentido do ritmo, para fazer isso, e eu simplesmente ficar invocando, isso com certeza vai trazer. Pode ser que tenha algum tipo de contato genuíno, sim, não vamos dizer que não, mas pode também trazer muitos riscos, muitas armadilhas e principalmente muitas ilusões. Então, quando a gente pensa em meditação por si só, isso já é minimizado. Por quê? Porque o foco está na mente. Quando a gente pensa num tipo de meditação que tem uma organização, uma técnica para se chegar nesse resultado, é muito mais seguro ainda. Então, a gente tem que falar sobre os riscos, mas a gente pode ficar bem seguro e tranquilo, porque realmente é muito controlado, né, tudo isso. Tudo bem? Nessa última parte? Tudo bem. Tá bom. Sim. Então, vamos ler rapidinho a nossa tabulação? O que a gente viu nesse bimestre? O que é um grupo? O grupo é uma entidade, ou seja, é uma nova vida que se forma quando as pessoas estão ali integradas pelo mesmo propósito. E ele tem uma aura grupal, um aspecto emocional, um aspecto mental, uma personalidade grupal e uma alma grupal. Então, isso, quando a gente se junta aqui, ou em quaisquer outros grupos dos quais a gente faz parte, é muito importante a gente ter esse olhar de que tem tudo isso presente, não são só nós aqui, pessoas reunidas. Métodos de integração grupal. Primeiro é sempre o amor, né? A gente procurar desenvolver um amor fraterno pelos nossos irmãos de grupo. A meditação é uma forma de integração grupal. As partilhas são sempre formas de integração grupal, porque eu me reconheço na fala do outro, eu me reconheço na experiência do outro. Os momentos de silêncio também são muito importantes para a vida grupal, e aí a gente discriminar, né? Quando eu devo falar, porque pode ser importante para o grupo, quando eu devo perguntar, que pode ser importante para o grupo, quando eu devo calar, porque eu vou estar falando só de mim e não do grupo. Então, é super importante a gente, com o passar do tempo, ir com essa observação mesmo, atenta e sem julgamentos, a gente percebendo quando falar é positivo, quando calar
é positivo. A comunicação externa entre nós, mas também procurar desenvolver aquela comunicação interna ou subjetiva ou telepática. O serviço é uma grande ferramenta de integração grupal. E como é que a gente faz o serviço, né? Quando o objetivo do grupo, quando a motivação, o propósito do grupo tem a ver com servir, naturalmente isso vai provocar uma integração no grupo. É diferente de um grupo de estudos ou de um grupo de uma atividade social. Quando o grupo tem como propósito servir, isso é uma ferramenta de integração incrível. E aí, então, a dedicação ao propósito grupal, que pode ser, no nosso caso, aumentada com a prática que a gente fez esse bimestre, que é muito legal, aquela meditação de estarmos no mar, olhando o sol, nadarmos até o barco, e aí todos nós pegarmos um remo e remarmos em direção ao sol. Alguns obstáculos à integração grupal. Crítica consigo mesmo e principalmente para com os irmãos de grupo. Devoção e apego pessoais. O glamour da liberdade. Aí a pessoa não quer participar de nenhum grupo porque ela acredita que sozinha ela consegue fazer tudo que ela precisa, ela tem mais liberdade para servir, para expressar as ideias dela. E isso é bem comum, ainda mais numa era aquariana que a gente está entrando, né? Aquário, o signo de Aquário tem como um dos principais glamoures ou ilusões a liberdade, a rebeldia, né? Que a gente fala do aquariano. Isso também é trazido na era de Aquário. Então precisa ter um cuidado até estabilizar isso para entender o que de fato é liberdade, o que de fato é visto como liberdade, mas que no fim das contas não é. Tendências individuais e autoafirmação, preferências pessoais ou dominantes. Esses 5 pontos é muito importante que a gente sempre, de tempos em tempos, que a gente pare, reflita, observe e perceba como é que isso está dentro de mim, né? Aqui eu estou devoto, né? Como que eu estou lidando com as minhas tendências, com as minhas preferências pessoais? Como eu estou lidando com meus irmãos de grupo? Alguns tipos de grupos. Família, né? O grupo familiar é sempre o primeiro. Grupos para atividades práticas. Grupos formados para esportes e divertimento. Grupos de negócios, finanças, comércios. Grupos, aí já vai aumentando, né? Grupos formados por homens e mulheres de boa vontade para propósitos humanitários e várias formas de serviço. Grupos de homens e mulheres que procuram trabalhar juntos de maneira subjetiva, através do pensamento, da prece, da invocação, como é o caso do nosso e de vários grupos nossos, né, que a gente participa. Técnicas para auxiliar o empenho grupal. Reconheça os vários empenhos grupais dos quais você participa. Considere a contribuição do grupo como um todo para esses empenhos, para além das contribuições individuais. Reflita sobre o estabelecimento das relações grupais. Isso é uma responsabilidade de cada um de nós nos vários grupos aos quais a gente pertence. Lembre-se que essas relações têm um aspecto interno, assim como externo. E tente deliberadamente se ligar aos membros do grupo. Primeiro, nesse aspecto interno. A gente vai fortalecer essas relações. Então, aquela meditação que a gente fez da boa vontade é muito legal. Foi no bimestre anterior. Da gente imaginar fios dourados saindo do nosso coração e nos ligando às diversas pessoas, né? Do nosso grupo familiar, dos nossos outros grupos, até que a gente formava a rede do novo grupo de servidores do mundo. Então, essa é uma técnica bem legal também da gente fazer para a gente se ligar com os membros dos grupos, especialmente dos grupos de serviço, né, que tem um propósito mais elevado, e principalmente o propósito dos grupos de serviço, como a gente faz, o propósito principal é trazer o quinto reino para a Terra, que é o reino espiritual, construir uma nova cultura espiritual. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de trabalho.
né? E perceber, né? Em que medida que a gente está empenhado com os grupos que a gente participa? Como é que está esse empenho? Eu posso ter uma aspiração, mas será que essa minha aspiração está voltada em empenho? Por exemplo, ó, no nosso grupo do WhatsApp tem 95 pessoas. Essas pessoas não saíram até hoje, né? Porque, em alguma medida, elas desejam estar lá. Em alguma medida, elas querem servir. Em alguma medida, está vivo esse ideal da meditação. Só que 5 estão hoje aqui. Então, percebe que está presente um elemento de aspiração, que é o início de tudo, que é bonito, que é bacana. Mas, se não houver empenho, isso não se concretiza. Vai ficar num ideal. Ai, como eu gostaria, como eu queria, seria tão bom. Mas se a gente não se empenha, a mágica não acontece, né? Que bom que somos 5 empenhados, né? E mais, porque a gente tem em média 10 pessoas, né? Hoje, por algum motivo, alguns não puderam estar. Mas a gente tem, em média, 10 pessoas por reunião. Então, que bom que tem 10 pessoas empenhadas verdadeiramente para que a mágica aconteça. Porque senão fica só um sonho. A gente não concretiza. E, finalizando, né? O pensamento semente ou o pensamento chave da lei do empenho grupal é cooperação, não competição. E assim a gente finaliza a última reunião de estudo desse bimestre. Quinta-feira, que vai ser dia 30, a gente finaliza com a última meditação desse bimestre. Deu certinho aí a semana, conseguimos também terminar o nosso texto de estudo. E então é isso. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês estão nesse momento, como é que... Nossa, estou bem descabelado. Como é que foi esse bimestre? Como é que reverbera em vocês a lei do empenho grupal? Como é que reverbera a meditação receptiva? Queria ouvir um pouquinho, lembrando que as partilhas são fontes de integração do grupo. Bom dia, Paulinho. Oi, Má. Eu acho que assim, eu estou muito feliz, porque assim, na verdade, não é só isso, é tudo isso, né? Porque a gente vem vindo aí ao longo aí de 2 anos e meio, né? Praticamente, né? É, Fazendo esse trabalho. Então, é muito gratificante. E a gente vê que quão pouco a gente sabe, né? Mas, assim, conforme a gente foi estudando, foi melhorando muita coisa. Porque desde eu me conheço, desde criança eu sempre queria fazer meditação, eu nunca conseguia. que Então, assim, bonitinho. aí agora a gente, assim, vai aprendendo e é muito rico todos esses detalhes, né? E o mais importante é que a gente está no grupo, né? Isso eu acho o mais bacana, né? Porque a gente sabe que, né, é exponencial, né, o trabalho grupal, né? Então, Muito. eu acho que isso que vale também, né, no momento atual, né? Então, é tudo no seu tempo mesmo, né? Eu penso assim. Super, Má, super. E o fato da gente meditar em grupo você viu, os riscos são menores, o trabalho é potencializado, né? Quando a gente pensa num grupo de serviço, então, aí a gente realmente vê que se não for em grupo, não funciona em termos de serviço, né? Fica limitado, não é que não funciona, né? Claro que funciona, né? Mas é restrito quando a gente compara com o grupo. Verdade. E muita gratidão por você se dispor, levantar cedo, preparar o trabalho. Que Com cara alguém de puxa o soro. grupo, né? É você que puxa. Muito obrigada. Imagina.
É, bom dia para todos. Bom dia. Eu acho assim, é, que desde que eu comecei, né, a meditação em grupo, a gente vai paulatinamente sentindo a diferença. É muito diferente. E até o trabalho mesmo, que às vezes a gente faz assim, você faz a aplicação de Reiki, você está fazendo sozinho. E você começa a sentir falta do grupo. Aí fala assim, queria aplicar Reiki em grupo. Você vai começando a ver assim que é muito diferente o trabalho em grupo, muito diferente, a aura fica diferente, nós somos levados mesmo a pensar mais, né, a refletir mais no dia a dia, para você fortalecer o grupo. E é só vivenciando mesmo, não tem muito o que ficar falando, né? À medida que você vai vivenciando essa experiência, que você vai notando a diferença. Enfim, é isso. Agora, ter você como ali à frente, você se dispõe, você chama a gente para coisa, sabe? Então, acho que isso faz toda a diferença. Que bom. E participar com você e também com a Beth. E, assim, todo dia eu tô ali no grupo da Beth também. Eu acho que faz a diferença pra gente, sabe? Tudo. Você vai se fortalecendo. E, Verdade. como você sempre diz, né? Que o que é meu, a força que há em mim, que fortaleça os outros, e a força que há nos outros que me fortaleça. É exatamente isso. Se a gente conseguisse, minimamente, tirar essa questão dessa competição tão acirrada que existe, né? Nossa, é mentalizar isso. Então, a gente tem que praticar isso e mentalizar para fortalecer isso. Acho que só isso já ia melhorar muito. Enfim, é isso. E gratidão. Gratidão a você e a todos os colegas que estão todo dia de manhã, toda terça-feira, toda quinta, né? Que a gente vai devagarinho fazendo, cada um no seu tempo e aos poucos. Muito obrigada. Legal, isso mesmo. Vamos juntos, né? Vou parar aqui a nossa gravação.